Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WE Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Paraíso, uma ficção científica da Netflix, onde nós temos um futuro distópico, onde nós temos as pessoas vendendo seus anos de vida por uma quantidade enorme de dinheiro, dinheiro que não conseguiram alcançar com esse tempo que foi vendido. E também pense nos avanços científicos e tecnológicos humanitários que nós teríamos se grandes cientistas, se grandes pensadores tivessem seus anos prolongados. Pensa se eles existissem ainda nos dias de hoje, como a humanidade estaria avançada. Essa é a premissa estabelecida na empresa Aion para esse filme original Netflix. Antes de aprofundar mais nesse assunto, chega mais, curta esse vídeo, assina o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. Sem mais enrolação, Paraíso é um filme alemão original Netflix, tem essa premissa por meio da empresa Aeon, uma empresa responsável por comercialização de anos de vida das pessoas e também desenvolvimento tecnológico. Mas a trama, ela acompanha um casal, Max e Helena, e eles que tiveram um grande problema e agora a sua esposa, a Helena, precisa vender para a organização 40 anos de sua vida, mas Max vai contra tudo isso e ele tenta recuperar os anos de vida da sua esposa, ultrapassando certos limites. Bom, se você gosta de filme de ficção científica, um filme que explora, que desenvolve, que estabelece uma questão científica muito mais aprumada, você vai se incomodar com esse novo original Netflix. É mais um filme da Netflix que tem só o contexto científico, uma superficialidade científica. Ele não entra tão bem assim no assunto. Basicamente é um futuro distópico, as pessoas pobres, elas têm de mais precioso o seu tempo de vida, e assim essas pessoas vendem seus anos de vida para essa organização, e essa organização ela acaba vendendo para pessoas ricas, pessoas científicas, para a própria organização. Uma coisa bem interessante, pelo menos é estabelecida, e que não é qualquer pessoa que pode comprar e vender. É uma necessidade de ter pessoas compatíveis, tanto na compra e também nessa venda. E é óbvio, uma pessoa que precisa, as pessoas precisam querer tanto comprar quanto vender para assim de fato poder concretizar essa transação, vamos dizer dessa forma. E no meio de tudo isso, com essa empresa Aeon, há um grupo rebelde, uma organização rebelde chamado Adam que vai contra tudo aquilo que a Aeon realiza. Eles acreditam que se os anos de vida são comercializados, as pessoas também são comercializadas, também são gados à mercê da Aeon, e eles querem destruir a Aeon, exterminar com esse tipo de comercialização, pois possivelmente pode ter alguma conspiração no meio de tudo isso. E é basicamente um pouco desse contexto em que nós acompanhamos, pessoas comprando, pessoas vendendo, avanços tecnológicos, enfim. É basicamente isso que nós temos de científico. O que a trama acaba trazendo de mais forte é uma relação mesmo do Max com a sua esposa Helena. Max que trabalha para a Aeon, ele é um grande vendedor da Aeon, mas agora ele vendo a sua esposa tendo seus anos sendo tomados para a quitação da sua casa, ele faz de tudo para que isso não aconteça, e quando ele percebe que de fato não consegue reverter essa solução, ele percebe que a sua chefe pode ter sido responsável por adquirir esses anos de vida, e ele agora pensa em sequestrá-la para tomar de volta os anos de vida da sua esposa. Uma das coisas interessantes que eu posso dizer dentro desse filme é a relação entre marido e mulher e o atrito em que os dois têm nessa questão de ultrapassar certos limites para se ter aquilo que almeja. Max quer fazer de tudo para ter os anos da sua esposa de volta, para que eles possam envelhecer juntos, inclusive para que os dois possam ter filhos. Um sonho que os dois tinham, mas que foi brutalmente interrompido. A sua esposa chegou até a perder o bebê com esse avanço de idade, e agora ele precisa, ele está mais disposto
a passar certos limites do que a sua esposa para ter aquilo que almeja. Antes de avançar um pouco mais sobre essa questão dos dois, um ponto também interessante é a questão de depois do próprio processo, da própria transferência de idade. Não ocorre de imediato, mas basicamente as células elas começam a acelerar, basicamente é isso. Eu creio que essa seja a forma mais específica para se dizer. As células elas vão acelerando, então a gente acompanha a Helena acordando toda manhã e olhando no espelho, e eu de primeiro momento fiquei espantado. Sério que ela envelheceu 40 anos? Mas o filme vai avançando, vai mostrando ela acordando todos os dias, olhando na frente do espelho, e ela vai envelhecendo como se as células foram aceleradas e a envelhecer mais rápido. Algo bacana também, bem interessante, por mais que seja pequeno processo envolvendo essa transação. E até mesmo a própria pessoa que comprou, ela vai aos poucos ficando mais jovem. Enfim, mas essa, voltando para a questão do casal, a dinâmica deles, ultrapassar certos limites, envolvendo sequestrar a pessoa que adquiriu e até mesmo sair da Alemanha e ir para a Lituânia para ir para um mercado negro, vamos dizer assim, para fazer essa transação, para conseguir fazer essa transação, forçar essa pessoa, a sua chefe, e adquirir os anos de volta. Forçar com que haja essa transação, enfim. Quando tudo isso acontece, Max tendo que ultrapassar os limites e a sua esposa indo contra, os dois, eles têm umas leves discordâncias ao longo, bem no começo do filme, mas ao longo isso vai divergindo. Tanto Max sequestrar a sua chefe, fazer de refém uma família com crianças, passar para um outro país, e a sua esposa ficou um pouco indecisa se de fato merece ou não ultrapassar esses limites, até mesmo se a pessoa em que eles sequestraram de fato é a chefe dele, ela não tem as marcas, a esposa acreditar na palavra da pessoa sequestrada, de que não é a chefe, mas que é filha da chefe, e que foi a mãe que adquiriu os anos, não foi a filha, e que só podem fazer isso com a mãe, não com a filha. Mas o Max acredita que por ser filha, pode fazer isso, também é compatível. Ele sabe que tem essa possibilidade, mas a esposa já fica com o pé atrás. Mas depois também uma certa reviravolta entre os dois. E o Max percebe que não merece fazer isso, em que a empresa toda precisa ser extinta, mas a esposa que antes não tinha um receio de tirar a vida de uma pessoa, agora está disposta a fazer isso. Eu acho que essa dinâmica entre os personagens, essa alteração que a gente acompanha entre esses dois personagens, eu acho que é o único ponto interessante para se chamar dentro dessa narrativa. Principalmente quando tem uma questão também de conspiração no meio de tudo isso. A questão da E.ON ter provocado isso, a chefe dele ter provocado o incêndio, orquestrar seguranças, um grupo de elite para tomar a sua filha de volta, responsáveis por botar a fogo, planejar o encontro do Max com essa jovem para comprar os anos de vida dela desde o começo, mas o romance que o Max e Helena acabaram acontecendo provocou complicações no plano da E.ON de ter os anos de vida dela de volta, mas também tem a questão da própria do próprio elemento de ação que não é muito, não traz grandes cenas de ação, do próprio mistério, um pouco policial de conspiração, são alguns outros elementos que o filme coloca, mas que só para encher linguiça não chega a ser comovente, não chega a agregar a trama, não chega a ser importante, e assim o filme acaba se tornando mais um filme simplista de ficção científica da Netflix.
A única coisa que eu acho que pode ser interessante ser mencionada, que tem um pouco mais de profundidade e dinamismo, de interessante dentro desse filme, é justamente a relação que nós temos entre entre os dois, marido e mulher, que chegam a se divergir em diversos assuntos, inclusive até mesmo quando eles mudam de opinião sobre todo esse ocorrido envolvendo essa essa comercialização do tempo, esse incidente que possivelmente foi provocado, foi uma conspiração realizada pela Aeon. Até mesmo no final, já explicando um pouco do final, aqui do comerciante do mercado negro que faz essa troca, que tem um grupo de refugiados, de crianças fazendo essa comercialização com crianças, é algo bem horroroso, mas o filme ele só dá um certo, só coloca esse elemento em tela, não chega a aprofundar tanto, algo que eu acho que merecia. Acho que o filme, se ele fosse desenvolvesse mais essa parte científica, poderia ter sido melhor, mas o filme ele não dá esse gostinho para nós, e acho que ele se sustenta apenas numa trama simplista e bem convencional, e para eles tudo bem. Eu acho que o filme seria melhor se tivesse isso, mas tudo bem. Vou ficando por aqui, pessoal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau!